Todos somos livros de sangue, sempre que abertos, vermelhos. Olá, sejam bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e hoje a gente está aqui para falar de um dos meus autores favoritos, que é o Clive Barker, um nome que vocês vão ouvir muito ainda aqui pelo canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a grande obra-prima dele, na minha opinião, que é Os Livros de Sangue. Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais e compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Então, Os Livros de Sangue foram uma coletânea de horror publicada entre 1984 e 1985. Ao todo, são 6 volumes cheios de histórias envolvendo sangue, sexo, violência e morte. No Brasil, a Dark Side Books começou a iniciativa de republicar esses volumes. Até o momento a gente já tem o primeiro disponível, mas o segundo já foi anunciado. Mas antes da gente começar a falar sobre os livros de sangue propriamente ditos, é importante a gente dar um contexto sobre a pessoa que os escreveu. Clive Barker é um autor britânico que nasceu em 1952 e fez um grande nome para si dentro do horror mundial. Ele começou a trabalhar ali no teatro e na literatura, mas ele logo foi expandindo para outras áreas, inclusive o cinema, onde ele foi diretor de filmes como Hellraiser e Raça das Trevas. O Barker é um artista transgressor que tenta levar sua arte o mais longe possível do que é considerado aceitável pela sociedade. Além de trabalhar com tudo isso que eu já falei, ele também já lidou com artes plásticas, ele é um pintor muito famoso e também já trabalhou até com jogos. Ele é uma das minhas maiores inspirações, não apenas por tudo que ele já fez no campo do horror, mas também por ser um artista gay que traz em suas obras temas como sexualidade, desejo e paixão. Inclusive, um dos motivos de eu ter aberto o Fita Maldita foi justamente para falar um pouco mais de Clive Barker, porque eu acho que ele é uma figura muito menosprezada dentro do cânone de horror, e eu queria dialogar com fãs dele sobre as obras dele. Os livros de sangue meio que lançaram o Clive Barker no mundo do horror, apesar dele já ter alguns trabalhos anteriores, a ponto dele ser reconhecido inclusive pelo Stephen King, que chamou ele de um dos novos nomes da literatura de horror. Falando desse primeiro volume especialmente, a gente tem 5 contos e um prólogo que vão meio que condensar tudo que a gente encontraria nas obras futuras do Barker. É quase como se as próprias páginas transbordassem de sexo, suor e sangue. E tudo isso já começa no primeiro conto do livro, que é uma espécie de narrativa moldura para todas as obras dos 6 volumes. Esse conto se chama Livro de Sangue e vai seguir uma investigadora sobrenatural chamada Mary Floresco, que está investigando uma casa mal-assombrada junto de um charlatão, que se chama Simon McNeil. O Simon, ele mente sobre os poderes paranormais e as visões que ele tem. Só que ao chegar nessa casa, os espíritos decidem dar uma espécie de lição nele. E com isso começam a escrever histórias macabras, profanas e sombrias na própria pele do cara, e é por isso que temos esse nome dos livros e do próprio conto. É uma história bem simples e bem bacana que meio que já te coloca nesse universo sanguinário do Clive Barker. E é interessante ressaltar que Livro de Sangue possui uma continuação que só vai aparecer no 6º volume dos livros e meio que serve para fechar toda a história apresentada até ali. Livro de Sangue também já foi adaptada 2 vezes para o cinema em 2009 e 2020. Só que as duas versões são bem ruinzinhas. Eu particularmente gosto um pouco mais da de 2009 por manter esse aspecto mais sujo do livro. E depois dessa introdução, a gente parte direto para o primeiro conto propriamente dito do livro, que é O Trem de Carnes da Meia-Noite. Aqui a gente vai para o metrô de Nova York acompanhar uma série de assassinatos bizarros que estão acontecendo sempre no último trem do dia. E no meio de tudo isso, a gente tem Leon Kaufman, que é um homem comum que começa a ficar muito intrigado com tudo que está acontecendo e vai fazer sua própria investigação. No meio disso, ele acaba descobrindo um lado muito mais sombrio da cidade. E, enfim, eu não vou entregar muitos spoilers, porque eu acho que é uma leitura que realmente instiga e traz umas reviravoltas muito grandes, então eu vou deixar aqui minha recomendação.
O que eu gosto é a forma como esse conto mistura o splatter, ou seja, narrativas cheias de sangue, gore e violência, com um toquezinho de sobrenatural. E vale lembrar que em 2008 esse conto ganhou uma adaptação nos cinemas chamada O Último Trem, que é protagonizada pelo Bradley Cooper. É um filme que cria muita coisa em cima do conto, afinal precisa ter 2 horas, mas eu gosto, eu acho que ele tem alguns probleminhas, mas no geral é um bom filme. E logo em seguida a gente tem o segundo conto que se chama O Yethryn e Jack e eu não sei explicar. Aqui a gente vai seguir um demônio chamado Yethryn, que é designado para provocar, assombrar e causar muito problema para um homem chamado Jack. Só que esse homem é uma pessoa tão de boa com a vida que, por mais que o demônio esteja fazendo tudo possível para tornar a vida dele um inferno, ele não liga, ele não se importa e assim vai. Esse conto é como um soco no estômago dentro do livro, porque você não está esperando uma comédia aqui dentro. E basicamente o que esse conto faz é ser uma pausa cômica. Eu gosto muito de como ele está inserido ali no livro, porque ele meio que quebra todo esse clima pesado para trazer uma história um pouquinho mais leve. Essa história acabou sendo adaptada na série Galeria do Terror, que é uma antologia bem clássica e que muitos fãs de terror conhecem bem. Só que hoje em dia é um pouco difícil de encontrar porque essa série não está disponível em nenhum serviço de streaming. E agora a gente chega no terceiro conto, que é o meu conto favorito do livro, que se chama O Blues do Sangue de Porco. E é nele que a gente vai notar um pouco da versatilidade do Clive Barker, porque essa é uma narrativa muito bizarra. Ela pega muito dos elementos do weird fiction para fazer uma espécie de história sobrenatural envolvendo temas como sexualidade e brutalidade policial, mas também uma porca demônia gigante. Eu considero essa a história mais pesada do livro porque ela vai trazer umas descrições e umas cenas bem gráficas e nojentas. De certa forma, eu até gosto que ele venha depois do Yethryn e Jack, porque depois dessa história divertida, você meio que tá desarmado pro que tá vindo. O penúltimo conto se chama Sexo, Morte e Estrelas e é a história mais erótica do livro, como o próprio título já insinua. Esse conto ele é meio que baseado nas experiências do próprio Clive Barker trabalhando com teatro antes de começar a trabalhar com literatura. Aqui a gente vai acompanhar um diretor de teatro chamado Terry Calloway, que tá para lançar uma peça fadada ao fracasso. A atriz principal dele é horrível, só que ela continua trabalhando porque os dois estão transando fora dos palcos. E tudo muda quando eles recebem a visita de pessoas muito misteriosas e esquisitas. Sexo, Morte e Estrelas é basicamente o fantasma da ópera junto com os zumbis. E eu me arrisco a dizer que talvez seja a narrativa de zumbis que eu mais gosto, principalmente porque ela vai tratar de temas relacionados ao desejo carnal e à paixão, em vez de ser só mais uma narrativa genérica sobre um futuro pós-apocalíptico. E finalizando, nós temos o épico Nas Montanhas às Cidades, que talvez seja a obra mais monumental já escrita pelo Clive Barker, mesmo sendo um conto. É meio difícil descrever o que está acontecendo aqui, porque é um conto que exige uma atenção muito grande, mas eu vou me limitar a dizer que a gente é jogado no meio de uma guerra entre duas cidades na área rural da Iugoslávia. Enquanto isso tudo está acontecendo, a gente vai seguir um casal gay que está no meio de uma viagem de férias e num momento muito delicado para o próprio relacionamento. Eles acabam caindo de paraquedas no meio desse conflito. É um conto que eu gosto muito por trabalhar questões como coletividade e pertencimento, só que de uma forma muito original. É uma história muito bonita e ao mesmo tempo muito trágica. E bem, essas são as histórias contidas nesse primeiro volume de Livros de Sangue. Se eu tiver que fazer um top 3 das minhas favoritas, certamente eu colocaria o Blues do Sangue de Porco em primeiro, seguida por Nas Montanhas as Cidades, vindo junto ali do Yethryn e Jack. É uma ótima porta de entrada para quem quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Clive Barker, principalmente porque aqui nesses contos você já vai ter a semente que ia ser plantada para virar Hellraiser, que é considerada por muitos como a obra mais famosa dele. E aqui no canal a gente deve comentar todos os 6 volumes, conforme eles forem sendo publicados pela Darkside. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês já leram, compartilhem aqui suas ideias e opiniões sobre os livros de sangue.
Não esqueçam de me seguir nas redes sociais e a gente se vê muito em breve. Gente, já fica o aviso aqui do seguinte: sim, eu vou falar tudo de Clive Barker. Sim, eu vou falar dos 10 filmes de Hellraiser. Não gostou? Me processa.